Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus estatutos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e consumirá as fortalezas de Jerusalém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por este dia, entrego as nossas vidas ao Senhor e peço ao Senhor que nos conduza em toda a nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, porque nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos da Tua intervenção sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos os meus irmãos que estão te ouvindo, que estão ouvindo essa mensagem. Eu oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Recapitulando aqui, o profeta Amós era um homem comum, um empresário que criava ovelhas e que também cultivava figos silvestres. Era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus e foi chamado pelo Senhor e separado pelo Senhor para um determinado fim, que é levar uma palavra de juízo para Israel. E o contexto aqui é o seguinte: ele sai da sua terra, Tecoa, em Judá, e vai para Israel Norte. E lá ele chega em Betel e vai começar a pronunciar as sentenças, né? Só que o interessante é que ele não vai direto levar o juízo para Betel, mas primeiramente ele começa a trazer juízo para outros povos. O texto que nós lemos, no começo do capítulo 2, fala de Judá, que o Senhor também vai trazer juízo a Judá, porque Judá foi desleal com o Senhor. No capítulo 1, a partir do verso 3, ele vai falar sobre Síria, relatando aqui Damasco, que ele vai trazer juízo sobre Damasco. Ele fala que vai trazer juízo sobre Gaza, relacionado aqui aos filisteus, e todos aqueles reinos que tinham ali, Gaza, Escalon, Ecrom, Asdod, e assim por diante. Que ele vai trazer juízo sobre Tiro, na região da Fenícia ali, do Tiro e Sidom. Que ele vai trazer juízo sobre Edom, que ele vai trazer juízo sobre Amon e sobre Moabe. Então, primeiro, todos os povos que estão em volta de Israel receberão o juízo do Senhor. Por que eles receberão o juízo do Senhor? Porque cada um deles estão praticando algo que é contra a vontade do Senhor. Aqui fala que tanto Moabe como Amon, que eram os descendentes de Ló, eles aproveitavam das fragilidades de Israel para invadir, para matar, para saquear e assim por diante. Edom vendeu israelitas como escravo. Edom, que é da linhagem de Esaú. E Gaza, os filisteus odiavam os israelitas e sempre estavam tentando ali tomar terras e escravizar o povo. E a Síria também é a mesma coisa, né? Então ele fala que ele vai trazer juízo sobre estes povos, inclusive sobre Judá, por Judá não fazer a vontade do Senhor. Como isso é interessante? Ele vai trazer juízo sobre Israel, mas ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que fazem maldade a Israel. Então, isso aqui é interessante para nós no seguinte contexto. Às vezes, Deus vai nos tratar por um pecado nosso, por uma falha nossa, por algo que nós fizemos e desagradou a Deus, e Deus de alguma forma vai corrigir, vai tratar. E às vezes ele vai usar outras pessoas, mas para executar essa correção dele, de que forma? Essas pessoas fazendo maldade contra nós. Entretanto, essas pessoas, elas são responsáveis por esta maldade, e Deus vai cobrar delas por essa maldade. Então isso está acontecendo aqui. Depois, na segunda parte do capítulo 2, Deus vai falar da sua sentença a Israel e o porquê. Mas até então aqui,
ele vai trazer juízo por aqueles que ele usou para corrigir Israel. E eu acredito muito aqui que esse juízo está relacionado ao terremoto que acontecerá 2 anos após essa mensagem. Eu acredito muito que é nesse sentido. Deus usando as questões naturais para trazer a sua correção, a sua justiça e o seu juízo para as pessoas daquela época. Não quer dizer que ele não vai fazer isso hoje, que eu creio que ele faz. Então, meus irmãos, nós temos que ter atenção para acharmos que se nós executarmos maldade contra o próximo, nós estaremos fazendo a vontade de Deus, porque o próximo está em pecado. Entretanto, nenhuma maldade ficará sem sua devida correção, até mesmo essas. Então, a vontade de Deus é que nós não praticamos maldade contra o próximo, que nós não venhamos a agir como esse juiz. Quem é juiz é Deus, não nós. Então nós temos que ter atenção a isso. Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado, um abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus.